gente tem uma conversa, um bate-papo sobre um filme muito bonito, mas muito triste. A gente gosta de filme triste, né, gurias? A gente gosta de história triste, né? Não é à toa que a gente fez sobre This Is Us uma temporada inteira, né? Não, eu me dei conta do seguinte, a gente gosta de Jack também, hein? É verdade, nós temos um Jack! Mais um Jack, né? Porque no outro também tinha Jack. É verdade, a gente gosta do Jack. Sabra. O Jack sempre nos nossos corações. Eterno. Eterno, mas na verdade, esse filme que a gente quer conversar aqui com vocês hoje é um filme de muito sucesso aí, recentemente. É um filme de 2018, então é bem recente, fazem 4 anos aí. Nasce uma estrela. Nossa Lady Gaga aí, adoro ela cantando. E deixa eu... Quem não assistiu ainda o filme, deixa eu contar aqui um pouquinho sobre o que é esse filme. O Jack, então, né, o Jackson, ele é um cantor que está no auge da fama dele. Então já começa aparecendo ele ali, no início do filme. Um dia, após deixar uma apresentação, ele para em um bar para beber. Lá, o Jack conhece a Ali, que é, então, a Lady Gaga, né? Uma insegura cantora que ganha a vida trabalhando em um restaurante. Ele se encanta por ela e seu talento. Mais tarde, os dois acabam se casando. Aqui tá antecipando bastante as coisas, tá? Não acontece tão rápido assim. Ao mesmo tempo em que Ali desponta para o estrelato, Jack vive uma crise pessoal e profissional devido aos seus problemas com o álcool. Os momentos opostos acabam por minar o relacionamento amoroso do casal. Então, o que acontece, né? Eles se conhecem ali naquele bar, eles acabam passando a noite conversando juntos, né? De bar em bar, e ela compartilha com ele ali uma composição dela que ela nunca conta, nunca mostra para ninguém, e ela mostrou para ele. E é bem legal, assim, que ele fica super admirado do talento dela, assim. E aí, o que ele faz? Convida ela para um show. Manda buscar ela no outro dia, né? Para levar ela lá para o show. Começa a tocar a música dela para ela cantar junto com ele. Incrível aquela cena. E ele convida ela, então, para começar a ir na turnê dele, né? Em vários shows, daí ela começa a se apresentar com ele, começa a integrar a banda dele ali, e com isso o público também vai se conectando com ela, vai admirando ela, né? Vai pegando um carinho por ela, e eles começam um relacionamento também a partir daí, né? Enfim, essa é a história. Mas é triste, gente. É triste, mas a gente não vai falar ainda o que acontece no final. Sim, é pesado, né? É um filme lindo, lindo. E pesado. Né? E fora a trilha sonora, né? Que eu acho que temos que fazer maravilhosa. assim. Ganhou o Oscar, né, gente? Ganhou incrível, o Oscar, né? Exato, então, assim, exato. vale só pela trilha sonora, já tá valendo. Mas antes da gente entrar sobre a história do filme aqui, uma curiosidade que nem todo mundo sabe é que esse filme, ele não é um filme original, assim, né? Ele é um filme que é a 4ª vez que fazem essa história, né? Então é um remake, né, que se chama. Esse filme, então, essa história com algumas mudanças para cada regravação, né? Tem mudanças, entre elas as músicas que são cantadas no filme, né? É a 4ª vez, então, que fazem essa história. E eles dizem que ela não é uma história baseada em fatos reais, porém, entretanto, todavia... Representa muito. Representa muito da história de diversos artistas aí do meio musical. E não é à toa, né? A gente vê muito das coisas que aparecem ali, tanto desse desenvolvimento da carreira, do como as coisas acontecem, de dificuldades emocionais que vão aparecendo também, dificuldades nos próprios relacionamentos, de manter relacionamentos, né?
é muito comum da gente ver nas notícias de fofoca, e claro, a gente não conhece os artistas na vida pessoal deles, né? Mas a gente ouve muito eles falando, vários artistas aí recentemente passando por situações muito parecidas com o que acontece no filme. E o que acontece no filme? A gente pode começar falando do que aparece principalmente, que é a questão do uso de substâncias, né? Que já começa ali na primeira cena, o Jack lá, super bêbado, né? Quando ele vai lá pro bar e conhece a Ali. Já começa aí, né? Sim, começa o filme, eu acho que eu me lembro, eu vi essa semana, ele tomando os remédios, antes de qualquer coisa, antes de entrar no palco, porque ele não era só, né, um alcoolista, ele era adicto também, né? Ele era dependente de remédios, né? Então era um combo brabo ali. Então, assim, ele, durante todo o filme, é difícil ver ele sóbrio, né, gente? Assim, eu acho que é difícil tu ver ele sóbrio. Ele sempre, de alguma forma, é que uma coisa é ele estar caindo, outra coisa é ele estar sóbrio. Isso. Mas é bem difícil. Eu acho que é um filme que retrata bem, assim, uma dependência química num grau bem elevado já, de muito tempo, né? Porque mostra ali a partir de uma parte da vida dele, que é o que mostra o filme, mas com certeza é uma dependência química que já vinha, há anos, o próprio, numa cena com o irmão dele ali, ele fala, né, justamente de que ele bebia com o pai, né, lá, adolescente, imagina. Então já era uma coisa super estimulada. Pré-adolescente, porque ele tinha 13 anos quando, né, o pai dele faleceu. Então, assim, quando criança ele deveria beber. Mas vamos lá, por que vocês acham que, de repente, isso é algo que aparece muito no meio artístico? Por que isso representa tanto, né, o uso de substâncias, o uso de álcool excessivo, assim, dessa maneira? Sabe que tem ali no início, quando ele conhece a Ali e ela se incomoda, não sei se vocês lembram, assim, como é que tu te sente das pessoas te olharem como simplesmente, o tempo todo tirando foto dele, exato, né? De, tipo, ignorarem que tu é um ser humano, né? Tu não é um objeto a ser admirado apenas, né? E eu acho que tem muito a ver com isso também. Né? E fiquei pensando, imagina para ela, né? No caso dela, não dá sequência, não tem um filme 2, mas eu fiquei pensando, ela foi uma pessoa que ela da noite para o dia, ela surgiu, ela estourou. Como é que é isso, né, para gente, daqui a pouco tu te reconhecer num outro papel onde tu é um ídolo, porque começa a ser reconhecida, todo mundo tá te vendo na rua. Né? E o sentimento ali ao mesmo tempo, né? No caso do Jack, especialmente, assim, ele era um cara extremamente solitário, né? E ao mesmo tempo ele tinha um povo de fãs, uma legião de gente que admirava ele, e essa contradição daquilo do que eu sou, do porquê que eu sou admirado, eu acho que é bem complexo isso para a mente de quem é famoso, né? A gente vem já lá do This Is Us, onde a gente falou um pouco sobre a vida do Kevin nesse sentido também, do que é visto e do que realmente é, né? Como a gente se sente. E isso é muito mais comum do que a gente imagina, né? E eu acho que um outro fator também, né, gurias, o fácil acesso. A gente sabe que existe um fácil acesso por questões financeiras e é algo muito cultural, né? Enfim, aí o motivo inicial não sei explicar, mas é algo muito cultural que no meio da música esse fácil acesso, né, já existe. E aí juntando tudo isso que a Sabrina também colocou, né, uma história de vida difícil, uma pessoa que dá para ver que ele é solitário, né? Porque ali as pessoas de referência é que logo nos primeiros minutos do filme ele já conhece ela, mas se a gente for olhar, ele não tem ninguém. Ele tem um irmão mais velho, que trabalha como empresário dele, né? Isso. Ou que é produtor, coisa assim, produtor, E tem o irmão mais velho, e ninguém.
tem pessoas que trabalham para ele, mas ele não tem nenhuma relação, o fácil acesso, né, a drogas, e ele tem uma questão, né, naquele momento do filme, de saúde, que ele está tendo uma perda importante auditiva. Um zumbido. E isso, obviamente, impacta, né, a carreira, e era algo progressivo, né, gurias, não era algo que ele teria como reverter ou curar, né, então dá para ver que no caso dele, em específico, né, enfim, uma fuga, né, uma esquiva por completo, né, o uso do álcool. E aí, obviamente, né, gurias, uma coisa é fazer uso para se anestesiar de uma fase ruim, de um momento ruim, só que aí vira dependência, que foi o caso dele, né. Então, ele não fazia uso eventual em momentos. Exato. E uma outra coisa importante que eu acho, gurias, é um meio, né, onde tem uma cobrança muito grande, uma exigência, uma expectativa muito, uma pressão muito em cima de ti, né, e ali no caso do Jack, de grandes artistas, onde mostra, assim, também o funcionamento bem real da situação, assim, de um show atrás do outro, de mal dormir, de ter uma vida também corrida. A rotina toda virada também, né? De tu não ter casa, né? Tu viver cada um vida social, lugar. né? Exato. Tipo assim, as pessoas estão casando, as pessoas estão fazendo aniversário, e aí tu tá trabalhando. Exatamente. Né? Tu tá sempre no oposto, assim, né, das pessoas. Exato. E outra coisa, né, que também é uma das, logo no início, assim, do filme, que eu não me engano agora, não vou me lembrar se é o primeiro show, ou se é um dos primeiros, mas que ela participa, né, já com ele, e aí ela vai viver o pós, né, ali no camarim junto com ele, e ele já tá bem alcoolizado, mas aí, enfim, bebe muito mais e cai, né, mesmo, assim, tamanho é o nível, né, do álcool, cai de bêbado, e ela meio ali que tentando ajudar, e fica muito claro naquela cena, né, gurias, o quanto é comum, tipo assim, ele sempre faz isso. É assim mesmo. Então, o quanto o meio também, né, não tem ninguém para dizer para ele, não, né, isso não pode, não vai, não faz isso contigo. Todo mundo, inclusive o irmão, meio que só lida com as consequências, do tipo assim, joga ele na cama que ele vai ter que dormir agora e pronto, sabe? E aí talvez algo específico dele, né, mas que pode manter, né, uma dependência do tipo. Exato. E até a parte transgeracional da história, né, que a gente falou ali que o pai bebia, mas na verdade isso é até um dado importante de trazer, né, do quanto o alcoolismo, além de ter essa base hereditária, né, genética que a gente fala, também a gente tem essa parte comportamental de aprendizado, né, então ele viu o pai aprendendo a lidar talvez, com algumas dificuldades da vida através da bebida, né, porque isso, o alcoolismo, a pessoa não bebe porque é gostoso beber, né? Ela, como a Lívia estava falando antes, tem essa parte da esquiva, eu tô fugindo de alguma coisa que é super aversiva. E o parar de beber também se torna uma grande dificuldade, porque ele me alivia naquele momento onde eu tô, né, como qualquer uso consumindo. De substâncias, né? Isso. Sim, e aí mostra o porquê isso também foi se desenrolando de uma forma mais intensa, né? Porque assim, como a gente falou da perda auditiva dele, que estava sendo cada vez maior, e ele tinha uma grande resistência também ao mesmo tempo a usar, lembra, os protetores de ouvido, porque a forma que ele tinha de expressar para o mundo, de se comunicar, era através, né, da arte dele, então para ele também era muito difícil isso, e daí vem, né, a Ali no meio também de tudo, e ela começa também a crescer e meio que abandona ele, né, no sentido de abandonar ali, não estava mais no palco com ele, que foi algo que deu uma motivação, e as frustrações, né, então assim, a forma de lidar com essas frustrações, com esses vazios da vida dele, o quanto essa dependência química vem, né, nessa função de tentar buscar um alívio, né, que a gente fala da esquiva, a esquiva do quê? Do sofrimento, é uma tentativa. É uma tentativa, exato. Uma tentativa, né, que funciona às vezes por um momento, sim, né, ainda mais no caso dele, constantemente, né, digamos, alcoolizado, era difícil ele entrar em contato com a realidade, quando ele entra, é muito difícil. E aí eu fiquei pensando numa coisa, claro, que aqui a gente está fazendo suposições, porque esses detalhes também a história nem traz, né? Mas eu fiquei pensando, quem era o Jack sem ser aquele artista, né? Quem era o Jack sem ser o cantor, né? E o quanto isso torna, por exemplo,
a perda auditiva, tornando daqui a pouco impossível ele continuar com a carreira dele, quem sou eu? Exato. Tipo assim, então, fora do palco, para eu ter que lidar com isso, não, deixa eu beber, deixa eu tomar uns comprimidos aqui, porque eu não sou ninguém fora do palco, né? Quanto ele já trazia isso na história de vida dele também, né? Então, daqui a pouco, o estar ali no palco, interagindo com o público, era o único momento de felicidade dele, o único momento de prazer dele, e ele estava perdendo aquilo, né? Fiquei pensando muito nisso. E o quanto, né, o lado também triste da dependência química, fora, né, as consequências, digamos, também físicas, assim, nesse sentido, mas ele vai perdendo tudo, né, a volta dele, né, e ele só não perdeu ela, né, por assim, olha, daí existe uma questão, assim, por pouco, porque realmente, olha, ela foi muito... Aí é aquela cena que ele faz xixi no palco. Ai, gente, aquela é uma das cenas mais difíceis, né? É muito humilhante. É humilhante, literalmente. Mas é importante também que a gente falar de uma coisa que acontece também nos casos de dependência química, né? Que é da codependência. Então, o dependente químico, ele acaba, né, se relacionando, e quem se mantém dentro disso tá ali junto numa relação que a gente chama de codependência. E isso faz com que a situação da dependência se mantenha, né? Então, a gente até vê isso, por exemplo, né, com a questão de uso de... Vamos falar aqui do alcoolismo, né? Mas, por exemplo, em famílias, eu lembro que eu estudava muito isso, trabalhava muito isso dentro da terapia sistêmica, né? De lá o dependente tentando fazer, né, movimentos para parar de beber, e aí a família, sem querer, esquecia, né, as latinhas de cerveja na geladeira. Porque o que acontece? Se essa pessoa sair dessa dependência, não é só a pessoa que está com a dependência que vai ter que se modificar, é toda uma estrutura que vai se modificar. Então, esse equilíbrio, né, no que não é confortável, ele também é mantido. Sim, e isso fica muito claro, gurias. Lembra daquela cena quando ele tá na internação e ela vai visitá-lo e ela pergunta se ele vai voltar para casa e ele fala, claro, para onde eu vou voltar? E ela insegura, tipo, será que ele vai gostar de mim sem o álcool? Porque eu conheci ele alcoolizado, né? Então, tipo assim, eles se conheceram nesse funcionamento. Será que a nossa relação sem esse funcionamento se mantém, vai continuar existindo? Né? Então, assim, é importante essa questão da codependência, de ficar claro de que isso não é algo proposital, né, gente? Quando a gente fala de uma codependência, isso é algo inconsciente, muitas vezes, e no caso ali deles, a Ali ali não bebia, não parecia que ela, né, usava nada, ela não acompanhava e, inclusive, incentivava ele, né, a não beber, mas ela estava ali com ele, né? De alguma forma, sim, ela precisava de algo, né? Dessa relação também, né? Então, assim, isso não é nítido, né? A Gabi trouxe alguns exemplos nítidos, né, Gabi? Tipo, esquecer uma latinha de cerveja, algo mais óbvio. Não, mas no próprio ali, me lembrei ali de uma cena que ela começa, então, a carreira dela sozinha, né? E ela vai fazer uma apresentação e ele tá nos bastidores, né? Assistindo ela. E aí ele olha para o lado ali, junto com as pessoas que cuidavam do som ali na mesa de som. Tinha umas garrafas de cerveja ali, era só abrir e tomar. Então, tipo, o meio realmente tá ali. Sim, o ambiente que ele até tinha se comprometido de parar de beber. Eu lembro que ali ele ficou um período aparentemente, né, sem beber, mas aí, poxa, daí ele tá ali, de repente, frustrado, já lidando com as coisas internas dele. Eu tô perdendo a audição. A minha namorada, minha mulher, eu acho que eles não estavam casados ali ainda, mas tá começando a fazer sucesso e eu tô perdendo a minha carreira. Vou beber, né? É o que sobra. É um pouco disso, né? É um pouco disso. Exato. Vamos falar da Ali? Vamos. Ali. É uma fofa. Uma fofa. O que vocês enxergam nela ali no início do filme? Quem é a Ali?
Olha, a primeira coisa, assim, tu vê que é uma pessoa bem batalhadora que tá na busca de um sonho dela, né? Porque ela tá lá trabalhando, né? Num trabalho ali que não era um ambiente, né? Muito, né? Muito agradável, e ela seguia lá porque ela também tem um compromisso com esse pai que ela cuida, né? Mas ela tá lá tentando seguir esse sonho dela, cantando, né? Em bar depois do trabalho, mas ao mesmo tempo muito insegura das capacidades dela, da visão que ela tinha sobre ela, né? Seja fisicamente, quando ela fala do nariz dela, me identifiquei, porque também não, né? Eu nunca gostei do meu. Mas assim, muito insegura, né? Eu acho que até o ambiente ali que ela está se apresentando, né? É algo que favorece pessoas que admiram, que gostam dela, mas parecia que ela até verbaliza para ele, né? Nunca as pessoas que estão em volta de mim dizem que eu nunca vou ter sucesso. Né? Porque ela parecia tinha que ela acreditava nisso, né? Exato. Isso, ela ia, né? Eles têm muito esse costume, né? De ir nas gravadoras, não sei como é que é hoje, né? De ir na gravadora, apresentar o trabalho, né? E aí ela ia e as pessoas falavam: tu tem muito talento, mas tu não tem com essa aparência, a aparência que faça sucesso, né? E como é duro isso, né, gurias? Muito, e para mim é muito simbólico, né, gurias, que na cena onde a gente conhece ela, né, que é também quando ele conhece ela, que ela está cantando, ela está caracterizada, né? Então, assim, é ela, mas não é ela, né? Quase eu vi muito simbolismo nisso também, né? Do tipo assim, eu acredito em mim aqui na minha voz, mas não sou eu que tô aqui, né? Ela tava com uma maquiagem bem caracterizada de como se fosse de drag, assim, né? Totalmente diferente. E é muito bonito porque aí ele vai até o camarim, né? Conhecê-la. E ela tá lá se desmaquiando, né? Se desmontando, tira a sobrancelha, tira isso. E ela meio incrédula, do tipo assim, mas tu quer mesmo conversar comigo, né? Tu quer mesmo sair para me conhecer e tudo mais. E eu vejo que ao longo do filme, isso não some nela com um passe de mágica, né, gurias? Do tipo, pisei no palco, agora eu tô muito segura. Não, ao contrário, ela se questiona, ela tá lá fazendo sucesso. Ela se questiona. Gente, eu tô aqui. Exato, e ela se deixa influenciar muito, né, pelas gravadoras, produtoras. Tem ali alguns momentos do filme que ela pinta o cabelo, né, ela se veste de coisas que não é muito que ela gostaria, e em algum momento do filme ela traz também essa reflexão. Ele fala para ela, né, num momento até de discussão deles, do tipo, mas o que tu virou, né, o que tu tá virando? Meio que dando tipo a entender, de música essa não é que ela tava fazendo. Porque, gurias, eu acho que isso são realidades importantes da gente trazer, assim, né? Não é só da cabeça, acho que é um mercado extremamente exigente, que sim, que tem tudo isso que a gente fala aqui de julgamento, de pressão estética, de pressão de não poder errar, tudo isso eu acho que se torna tão real, né, nessa parte de performance, assim, que é importante trazer, assim, que a insegurança dela, ela também fazia sentido, né? É um lugar que faz sentido tu tá inseguro porque tu tem uma enxurrada de críticas, né? E uma enxurrada de demandas. E aí o que ela aprendeu é do tipo, é isso aí, então, como é tão difícil, eu já tentei, eu vou ficar aqui me apresentando nesse mini bar, porque aqui as pessoas gostam. Me aceitam. E quando ela... E aí, claro, assim, quando ele vem, ele ajuda ela a experimentar de novo. Né? E aí, quando ela se solta experimentando, ela começa a ter outros retornos. Mas eu assisti e eu só vi assim, uma parte que quando ela canta ali nos primeiros shows que ele chama ela canta, é muito interessante, assim. E ela bota fecha os olhos. Né? Ela canta tipo assim. Eu tô aqui, eu com vergonha, né? E exatamente, que é essa contradição, porque quando a gente tá indo à coragem, a gente falou muito disso, tá? No Psicando This Is Us, que a coragem não é a ausência do medo, mas é como que eu vou lá e encaro aquele medo. Então ela tava lá cantando, e eu imaginei ali, ela fala, não acredito que tu vai fazer isso. Imagina, né? Isso só em filme, porque tu chegar pra conhecer o cara e tu ser chamada no palco pra cantar, assim, pra 300 mil pessoas. Mas tudo bem, ela ainda assim vai lá e topa, né? Então, E, gurias, né, eu usei essa questão de eu ter me identificado, porque, assim, é um outro meio, mas não deixa de ser parecido, né? Eu trabalhei no mundo da moda por um tempo e eu já escutei isso, né? De uma vez, de um cara que disse, Sabrina, tu tem que fazer plástica no nariz. Tu tem que. Sabe, assim, isso é uma coisa que isso vai mudar a tua vida,
né? Então, acho que, assim, ao mesmo tempo que tu escuta de uma coisa tu escuta do outro, o quanto nesse meio é difícil tu manter a tua essência, e eu acho que isso o Jack tentava resgatar sempre muito nela, né? Falando, eu lembro que eu até anotei, deixa eu ver onde é que eu anotei, eu fiz uma frase que ele fala, que né? ele diz, exatamente, se você não buscar no fundo da sua alma, você vai ficar sem chão. Era no sentido assim, ó, não perde a tua essência, e ele disse, eu gosto do jeito que tu canta. É tu, não te perde, né? Tipo, aquilo da gente fala do ser coerente, de tu seguir, né, no que tu acredita. E ela, por mais que ela tenha as inseguranças dela, e ela tenha, assim, influenciado, sim, né, o produtor, tudo, ela, né, lembra que ela descarta as bailarinas por um momento, ela tenta assim, não, eu quero fazer do meu jeito, tem que ser a ver comigo. Né? Então, eu acho que isso é uma coisa difícil realmente no meio artístico. E isso pode levar muito à dependência também. Exato. Né? Porque no momento que daqui a pouco tu tá fazendo uma coisa, mas tu tá fazendo algo que faz sucesso, é admirado, mas para ti não faz sentido. Para ti não faz sentido. Isso, e esse é um ponto que eu acho que é importante. Claro, a gente tá aqui falando no filme sobre esse meio artístico, mas o quanto pra gente, às vezes a gente pode se perder do que é sucesso para a gente, no sentido de valores de vida, buscando um sucesso de resultado, assim, né? Então, eu alcançar, sei lá, uma renda X por mês, independente de se eu gosto ou não daquele trabalho, independente de se eu estou botando a minha saúde mental em risco ou não, ou saúde física, né? O quanto, às vezes, a gente pode se perder do que é esse sucesso, né? Porque sucesso é muito relativo, né? O que para mim é sucesso, de repente, é muito diferente do que é para Sabrina, do que é para Gabi. Exatamente. Né? Então, e acho que essa frase me marcou muito, assim, que ele falou, né? Acho que é fácil de se perder, né? E eu acho que nisso foi uma coisa que eles se conectaram, sabe? Deles quererem, através da arte, se mostrar, falar com o mundo, comunicar algo deles, né? Eles eram, né? Tem a questão da composição, né? Eles não eram só intérpretes, eles estavam falando deles, né? Era a forma de comunicação deles com o mundo. E tanto que foi ali nessa cena que vocês trouxeram que ele recomeça a beber, foi porque ele olhou e pensou assim, não foi porque ela estava fazendo sucesso, mas era, quem é essa pessoa? Tipo, não é a pessoa que me encantou e que chegou e que cantou a música dela do jeitinho dela ali e arrasou. Né? Então, assim, eu acho que isso também frustrou, é como se ele tivesse levado ela ao sucesso e ao mesmo tempo tirado algo dela, entende, gurias? Eu fiquei muito com essa sensação, assim, porque ela estourou por incentivo dele, por uma porta que ele abriu, e ela não era mais aquilo, digamos, né? E talvez até a sensação de estar perdendo ela, né? No sentido de não tenho mais aquela pessoa que eu escolhi para estar comigo, né? E eu fiquei muito com a sensação também, né, gurias, assim, ela era o apoio dele, que, né, ele tava por ela, tentando parar de beber e tudo mais, né, enfim, porque ela, né, pedia muito isso para ele, e ele, o apoio dela para não se perder, né, como essas referências, tanto é que é a partir também do olhar dele, né, que ela também se dá conta, não, isso aqui também não tá, realmente, não está fazendo sentido para mim, eu preciso, e aí ela volta até para a cor de cabelo dela, né, e tudo mais, tira as bailarinas, né, ela se reconecta, né. E aí é uma questão legal, né, da gente poder falar sobre essas questões do que conecta o casal, né. Então, assim, os dois, eles trazem uma bagagem de história de vida muito difícil, até não aparece nada sobre a mãe dela, né, gurias, não me lembro, mas dele, mostra... Não, mas lembro. Dele mostra que ela morreu no parto dele. Sim. Então, aí tu já vê o peso que ele carrega desde que ele nasceu, né? Então, ela morreu no parto dele, depois ele perdeu o pai com 13 anos, de uma forma que a gente, né, não entendeu ali muito bem, mas a gente sabe que era um pai alcoolista, né? E ela tem um pai também, né, que aí entra também o lado, né, um pai frustrado
também, que não fez sucesso, né? Porque ele né, traz cantar. toda hora, né? De que ele cantava, falavam que ele cantava melhor que o Sinatra, né? Mas que ele não teve a chance dele, mais ou menos, né? Que nem sempre os melhores são os que se destacam, né? Então, assim, ele também traz uma projeção, né, dele, de que ela possa também realizar um sonho que era dele, né? Sim. E fica meio subentendido, né? Para mim, ficou de que até quando ela fala. Lá na primeira, quando chega o motorista lá no primeiro dia para levar ela, e ela fala, pai, não vou, ele é um bêbado. E ele estimula, vai. E ela diz, tu entende bem disso, né, pai? Tipo, sobre o que é. Então, mostra que ele tem uma dependência que para mim ficou de que é do jogo, né? Então, assim. Sim, apostas, né? Ele apostava. Então tem um histórico, né, para mim, de abandono de alguma forma, porque a gente não sabe dessa mãe, mas ela não tem. Dos dois lados, né, de negligência dos dois lados ao mesmo tempo e de dependência, né? Então, assim, tem um match já na história de vida deles ali de faltas, né? Que une os dois. E a música, né, gurias, o talento, a questão, acho que isso é uma coisa que ambos têm. É uma grande história de amor, realmente, porque olha para... É pesada, né? Mas existe, né? Existe, tu vê que existe um carinho, que existe um vínculo, que existe um cuidado. Ela é uma cuidadora que já vem, né, cuidando desse pai também e passa a cuidar, né, acho que esse Jack. Hein, Sabrina, eu acho que esse é um link. Dá para ver que o primeiro link que ela faz com ele também tem a ver com ela se sentir muito insegura, como a gente já comentou antes, e buscar nele, acaba tendo nele alguém que vai lá, que incentiva, né, e que dá segurança para que ela siga. Tem alguém que acredite nela. Exatamente. Ela estava perdida na vida, fazendo uma coisa que ela não se sentia nada realizada, e ela começa, né, a perceber que o que ela faz é legal e dá vazão para isso. Então dá para ver que o encantamento dela por ele passa por ela começar a reconhecer, né, um próprio valor. E dele, eu fico pensando que tem a ver com... Eu acho que ele estava perdido, mas vocês falaram bem antes. Ele era um cara isolado, ele estava faltando, ele estava sem afeto, total. sem suporte afetivo nenhum. E ela vem com isso, né? Tanto que aí é isso, o papel de cuidadora fecha nele, porque ele precisava desse afeto, desse vínculo mais profundo. E eu fico com a sensação, né, gurias, e é uma sensação porque não fica tão claro assim no filme, que ele nunca teve, né, ninguém, né, com a função que ela tem na vida dele, né, dessa relação profunda, íntima, de amor, né, de cuidado, porque é isso, ele perde a mãe, ele nunca teve a mãe, né, porque ela morreu no parto. O pai, ele perde muito cedo e é uma referência também que não sabemos exatamente qual era. Esse irmão, que é um irmão mais velho, pelo menos no filme não mostra que eles tivessem um grande vínculo, assim. Eu acho que ele não fala em outras relações dele, né? Ele até assim, eu acho que esse irmão, dentro da realidade deles, foi o cuidador, né? Eu acho que assim, tentou ser... né, do jeito que dava, desde sempre. Eu acho que assim, essa questão do pai até traz ali quando ele fala, né, que ele teve que com 13 anos ele tentou se matar e não deu certo. Ele disse que o pai dele nem percebeu. Ele estava junto. Por quê? Porque ele estava alcoolizado. Então, dá assim, a entender que era isso, né? Que ele exato, ele estava junto. Então, tu vê exatamente esse abandono desde sempre. Né? E é isso que eu quero dizer com ela ocupando um papel que nunca ninguém ocupou, que é alguém tentando tirar ele daquilo, alguém, né, com amor, com afeto. E eu me lembro na época, a primeira vez que eu assisti no cinema, né? Vocês imaginam o estado que eu saí do cinema? Né? Eu assisti. Eu também, a primeira vez assisti. Então assim, era uma choradeira no cinema, né? Deus e depois no final, né? A gente não quer também dar spoiler do nosso próprio raciocínio, mas para fazer esse parênteses, né? Sabrina, eu saí tão mal no final do filme que nem chorar eu conseguia.
Pra ter uma ideia. Ficou em estado de choque. Eu fiquei muito mal, muito mal. Mas, enfim, o que eu ia falar, né? Eu acho que essa é a nossa percepção, né? Que nunca ninguém ocupou, né, na vida dele esse lugar. Assim como na vida dela também, ele tinha um lugar ali muito, muito importante. E na época que eu assisti, eu me lembro algumas críticas que saíram, meio que falando que ele sentiu inveja da carreira dela, né? Ou coisas do tipo. E eu não tenho essa percepção. Eu também não tenho. Não sinto isso. Para mim, é muito o que a Sabrina tinha dito. Ele foi sentindo que estava perdendo ela para a carreira, né? Do tipo, é a única pessoa que eu tenho, e ao mesmo tempo eu fico com a sensação, né, gurias? Eu entendo, porque, ok, a carreira dela, e ele realmente desejava o sucesso dela, mas ao mesmo tempo com muito medo de perdê-la, né? Porque, enfim, começa shows, começa programa, né? E ela de fato não podia estar com ele, né, o tempo todo. Acho que aqui até cabe a gente lembrar, né, que a inveja não é uma emoção errada, não é uma emoção feia, e é uma emoção que pode nos, inclusive, apontar para aquilo que a gente, para os nossos valores, né, que a gente pode não estar endereçando. Então, eu sinto inveja daquilo que eu gostaria de ter para mim. E eu acho que nesse sentido, o Gurias, ele até pode ter sentido inveja, mas no sentido dele ficar frustrado de perceber que ela estava conseguindo se conectar e crescer e ele não estava mais. Porque o declínio da carreira dele também teve a ver com ele tá completamente perdido no mundo do álcool, se perder da essência daquilo ali. Mas sabe, Gabi, eu não sei, eu fico com uma sensação de que não foi exatamente uma inveja, porque ele tinha esse sucesso, ele era um cara muito reconhecido, eram ciúmes, eles mesmos falavam, pergunta, tu tá com ciúmes, por quê? Porque até então, ele era o único que acreditou nela, que deu esse empurrão, que foi ele que realmente enxergou esse valor nela, e no momento que ele também vê ela deslumbrado, tipo, eu lembro que ela falou, ele acredita em mim, tipo, esse outro cara, esse produtor que encheu a bola dela, né, tipo, foi tipo, eu acho que um ciúmes nesse sentido mesmo. E tá bem, acho que até da gente diferenciar, porque o ciúmes tem a ver com alguém, tô ameaçando perder algo que é importante pra mim, né? Então, tem a coisa da posse, então ele, acho que tinha muito isso com ela, e provavelmente é isso que provoca lá o declínio dele, né? Eu acho que foi muito mais. Tô perdendo algo que a princípio, né, é muito importante pra mim. Mas só pra e talvez era a única pessoa que ele tinha, a gente tá falando muito disso, né? E também não tem problema ter ciúmes, né, Gabi? Hein, Gabi? Nem inveja, nem ciúmes, não tem problema. Eu ia trazer só nesse sentido, assim, que às vezes as pessoas se culpam ou acham que estão muito erradas por estarem sentindo essas emoções. Sim. E é mais nesse sentido. Porque tem muito a ver com como que eu lido com isso. Eu posso ter inveja e sabotar o outro, e criticar, e querer... Mas eu posso ter inveja e reconhecer que eu quero me desenvolver naquela tal habilidade. Então, tudo vai depender de como eu vou lidar com aquela emoção, né? E a forma que ele conseguiu lidar com isso até foi bem boa, né, gurias? Porque, assim, ele sentiu e eles, né, ela percebeu que ele estava enciumado, mas ele incentivou ela. Né? Eu acho que ele começa a tomar conta. Não, né? Ele só realmente começa a questionar isso quando ele vê que ela está se perdendo da essência dela, né, do que fazia sentido para ela, mas não por ela estar fazendo sucesso, mas é o que estava levando ela a fazer sucesso, né? Eu acho que foi mais nesse sentido. Mas vocês falaram da questão da família, só um adendo, assim, vocês lembram que ele fala pro irmão no momento, no carro, que assim, que ele era o ídolo dele. Mas pro final ali, né, quando ele volta da foi quando ele volta da reabilitação, ele que não era o pai, não era no pai que ele estava se espelhando, mas era nele, né, ele que era o... Tanto que o irmão fica super emocionado, assim, bem forte aquela cena. Então, tu vê foi a referência que ele teve. Foi, tu sabe, né, de cuidado. olha só, e ali me chamou a atenção numa coisa, né? Talvez até o porquê ele era tão solitário. A dificuldade dele de expressar isso. Vê que ele para, ele pensa, ele começa a falar, daí ele segura... Até que ele fala rapidinho e entra logo. Exato. E o irmão também, uma dificuldade ali na comunicação, na expressão de afeto, muito grande. Total. Também. Falou, deixa eu ir embora logo, tô emocionada aqui. Então, como é
pesado isso. Mais Sim, porque esse motivo, irmão né, também fazia o que ele conseguia, né, gurias? Porque, assim, esse irmão também vem dessa mesma família desestruturada e teve que ser um cuidador desse irmão. Então, assim, cada um fez o que pôde. E eles ainda têm essa história de ter começado na música junto e um ter feito sucesso e o outro ter ficado para trás. Né? Então, assim, existem daí outros sentimentos também que estão envolvidos aí. Mas eu quis destacar, assim, eu acho que talvez a solidão, ela também tenha muito a ver com isso, sabe? Quando a gente se sente sozinho, né? Com a forma que eu tô expressando, que eu sinto pela pessoa, que eu tô tentando me conectar, né? Ou que eu tô recebendo isso também, né? Porque daqui a pouco se eu não quero nem receber isso, deixa eu ir logo embora, deixa eu evitar. Isso vai, às vezes, é o que faz a gente estar no meio de um monte de gente e ainda assim se sentir sozinho. Que é bem não tá conectado. E, gurias, uma coisa que eu fiquei pensando, que eu também não achei muita resposta, assim, mas o que vocês acham que fez com que ele se encantasse por ela naquele bar ali, né? Porque é muito fácil ver, assim, ele já era um famoso, ele é um cara, assim, que era fácil ela, né, tipo, já ter um deslumbramento por ele. E o que ele achou ali naquele ambiente que ele estava, que ele costumava ir em ambientes assim, né? Tipo, qualquer bar, desde que ele ia num bar antes de policial, né? Desde que isso fique aberto, tenha bebida, né? E ele teve ali num ambiente totalmente diferente do dele, ficou conversando com as drags ali, né? E ali parecia que ele, né, podia ser mais ele, assim, era de alguma forma, eu fiquei pensando o que fez ele olhar e se encantar por ela. Ao mesmo tempo, ela também estava travestida ali, não era exatamente ela, né? Não sei, eu fiquei nessa dúvida, ainda ficou uma pulguinha, não sei responder, não sei se vocês têm uma resposta, o que vocês acham? A minha resposta é muito romântica, né? É os olhos que eu quis ver. Que ele conectou muito com a essência dela, né? Porque ali ela estava fantasiada, ela estava caracterizada, ele entrou em contato com a voz dela. E a gente, né? Eu gostaria muito de saber cantar, infelizmente não sei, minha voz não dá para nada, minha voz não dá para isso. Mas é uma voz que realmente, eu não sei, ela mostra quem ela é através da voz. Eu fiquei muito com a sensação, porque ele fica embasbacado quando ele escuta ela, não é quando ele vê, ele fica assim, e ele fica emocionado. Vocês lembram que ele fica emocionado? E curioso, né? Eu preciso conhecer a pessoa. Não, e tanto que ele até fala, essa sobrancelha é tua, não, então tira que eu quero ver, deixa eu ver, esse cabelo é teu, e ela, não, ai, que bom, quero ver, quero conhecer. Mas eu acho que ela tinha uma coisa que talvez ele buscasse também, assim, de uma... eu acho que ali, quando ela estava cantando, ela estava muito espontânea. Da autenticidade. Não sei se foi exatamente isso que fez se conectar imediatamente, mas acho que muito do que manteve eles juntos que é o que ele tentou preservar nela, exatamente. Eu acho que aí é o ponto. Eu acho talvez, isso, né, gurias? E é isso, né, gurias? Não tem como a gente se relacionar com alguém sem ser a gente mesmo. Tu não tá te relacionando de verdade, né? E vocês lembram, gurias, também, nesse mesmo momento ali, eles saem para conversar e tudo mais, e ela se envolve numa briga, né, com alguém. Ela vai defender ele. Proteger ele queria tirar, o cara queria tirar foto com ele e tal, e ela pega e dá um soco. Dá um soco nele, olha. Então, acho que tem tudo a ver com, né, e se a gente for pegar o contexto dele, que provavelmente devia ter muito contato com pessoas que demonstravam, sei lá, né, imagino eu no mundo, né, assim, da fama, né, querendo muito ele, né, ou o que ele representa, ela não. Ela estava ali meio até assustada, eu fiquei com a sensação de, meu Deus, o que esse cara, né, quer comigo, mas sem ficar, né, lá paparicando ele, né, tanto é que ela dá um soco ali em alguém, né, e tudo mais, e eu vejo que ele se encanta com essa simplicidade dela, e ele né? é super cuidadoso com ela nesse momento, que também encanta ela, tipo assim, como tu é fofo, né, tipo, tu super querido, ele foi super também, então teve uma questão de cuidado dos dois já de cara, né? Sim, que é o que a gente fala que também manteve o vínculo deles, né?
Bem, mas agora deixa eu avisar Buenas. que a partir de agora a gente vai dar um spoilerzão, então se vocês não assistiram o filme e não quiserem... Ou não querem ouvir, porque é spoiler, não tipo querem assim, esse final do baita filme. spoiler do final do filme, para aqui, vai assistir o filme, Depois depois volta. volta. Grava um minuto que tu parou e depois volta. Exato. Então, cara, eu achei tão forte tudo que acontece ali. É forte. Muito forte. E para mim, gurias, não é forte só que a gente vai falar, né, o que aconteceu, o final, tá? Mas toda a reta final, para mim, é muito forte. Sim, porque vai mostrando, né, a degradação dele. Isso, exatamente. Então é literalmente assim, nasce uma estrela e morre uma estrela, né? Mas são os opostos, assim. Bem por aí. Eu fiquei, assim, pensando muito no quanto alguns pontos podem ser bastante decisivos, né, na escolha de uma pessoa. E, poxa, ele estava tentando, né, refazer a vida dele. Eu acho que é internado, ele ele fica limpo, volta, ele realmente quer ali fazer a vida dele com ela. Não sei o que ele estava pensando da carreira dele, né? Mas eles até estavam com a ideia de ele ir junto com ela na turnê. E aí vem o empresário dela e tipo assim, desacredita de toda a possível mudança dele, né? Para mim, ele foi muito determinante na escolha dele. Assim. Não que ele já não tivesse uma fragilidade, obviamente, né? Sim, vamos tentar dar um panorama, assim, para falar onde chegou, né? Ele chega num ponto que ela começa a ter muito sucesso e tudo, e ele cada vez vai, né, piorando a situação dele, a um ponto de humilhação, de se mijar no palco, de constrangê-la, de publicamente a situação estar caótica, inclusive, ele não consegue, né, de cair no palco. Da premiação dela. E daí, e depois disso ele vai para uma reabilitação, né? Ele fica um período, fica umas 3, 4 semanas, pelo que eu me lembro, assim, internado, e ele volta, né, para casa, e ela tenta assim, não, então agora eu vou levar ele novamente comigo, vamos tentar fazer as coisas juntos, né? Porque ela se dá conta também da importância da presença dela para a sobriedade dele. Aquilo que a gente também estava falando dessa relação, né? E aí ela, né, entende que não, para ele ficar bem, ele tem que vir comigo. Né? Sim, e daí o produtor já cortou os naipes dela, né? Disse não. E aí mostra, assim, eu acho que foi o momento que ela também, assim, não, para mim isso é mais importante. Daí ela não falou explicitamente para ele, né? Ela mentiu para ele, mas ela disse que não ia mais ter, que ela ia... eu lembro que ela deu uma volta, porque ela falou, então, eu não vou fazer essa turnê. Mas quando ela fala isso para ele já sabe, né? Tipo, o produtor já tinha falado. Sim. Então ele já estava se sentindo um peso na vida dela. E esse produtor, até para deixar bem claro, né, para quem está nos ouvindo e quem viu o filme sabe, ele não fala uma coisinha ou outra, né? Não, ele é muito duro. Ele responsabiliza, né, o Jack por um monte de coisa. Ele diz que tá estragando a carreira dela, né? Tá impedindo que ela cresça. Ele falou coisas muito pesadas. Tu tá envergonhando ela, né? Tipo, ninguém sabe como é que ela ainda está contigo. Isso. Né? Porque ela te ama muito só por isso, porque ele realmente foi muito cruel, né? Ainda mais foi exatamente no momento que ele sai de uma internação, né? Ai, gente, eu fiquei com uma raiva dele naquela hora. Queria entrar dentro, né, do filme, porque realmente, assim, por mais que esse cara tivesse falando verdades, digamos... Eu ia dizer... Né, foi muito cruel a forma que isso ocorreu, né? Então, assim... E pensando, claro, na carreira dela... Eu acho que é esse o ponto. O empresário não estava preocupado com ele, estava preocupado com a carreira dela. Isso era muito visível. Com a carreira. A carreira. No meu ponto de vista, com ela.
Só com a carreira, exato. E pelo que eu entendi, ele tinha trabalhado com ele antes, né? Sim, acho que sim. Dá a entender que assim, ó, tipo, tinha trabalhado, já não tinha dado certo, eles já tinham as questões dele, tanto que ele fala, nós não somos amigos, né? Então, assim, foi lá e foi curto e grosso, literalmente, né? E aí, a partir desse momento, a gente tem uma decaída muito importante, né, dele, assim, muito deprimido, né? Foi imediatamente, acho foi que imediatamente, foi junto, não foi, né? Acho que foi de um dia para o outro esse acontecimento, não foi? É que no tempo, eu não me lembro do tempo, assim, tu que viu. Não, mas viu foi uma coisa bem Sim, rápida, muito, assim. Não muito sei se foi de um próximo. dia para o outro, mas foi muito não, e o que eu assim. digo é que, assim, ele estava tentando se recuperar, né, gurias, a internação e tudo mais, mas tinha sintomas ali também, né, de depressão, não era, né, não tinha muito como não, né, nesse contexto todo. Então, assim, uma pessoa que já não estava bem, né, uma pessoa que está tentando se recuperar, ou seja, ele sabia que estava difícil, né, o próprio Jack não estava achando também que estava tudo, ele sabia que estava sendo difícil, mas ele estava se esforçando, né, e eu acho que isso torna tão dura essa fala, né, desse cara, desse produtor, né? E a gente, como espectador, tá vendo que o Jack tá se esforçando, né? E essa sensação de ser um fardo, de ser um peso, isso já é tão comum, né? Para quem tem aí uma depressão. Uma dependência. E a depressão e a dependência química, o alcoolismo, elas muitas vezes andam juntas. Andam né? juntas. Então, poxa, daí tu ouvir isso de uma pessoa bem claramente. Uma coisa é a tua mente tá ali te falando que tu é esse peso. Sim, foi um gatilho para tudo que ele já sabia, já pensava, já sentia, né? Ele já se preocupava em estar sendo, né, um peso para ela. Já tinha acontecido, né, diálogos ali importantíssimos que ele fala, né, isso para ela e ela, enfim, né, tenta lá resgatar com ele, dizendo que não, né, que eles vão superar. Então, realmente, a fala, né, daquela pessoa externa, né, o relacionamento deles, só fecha e confirma tudo aquilo que ele estava pensando. E eu fico muito com a sensação, né, gurias, que ali o que dá a entender, né, é do tipo, a minha vida é isso aí, eu não tenho mais como recuperar e eu tô atrapalhando a dela, então eu vou fazer essa escolha. Exato, quando tu te sente ali um fardo para a única pessoa que tu te importa, qual a solução para isso? Tu tá sofrendo, né? Ainda tu te sente um peso, qual a única solução? Que daí e bem na cabeça... Bom, daí, né? É o que acontece. Né? É o que acontece que ele comete suicídio. A gente já falou que ia dar spoiler, então é isso, né? Então, numa noite lá que ela convida ele para ir no show e cantar junto com ela, ele... Então, já estava ali na cabeça dele que ele ia fazer isso, porque ele diz, não, deixa que eu vou sozinho. Ele já preparou tudo, né? Ele deu até uma comida especial para o cachorro. Uma comida especial para o cachorro, né? E bem, enfim. E eu acho assim, ó, por mais que mostre, né, gurias, assim, ele vem de um histórico que né, ele já teve, né, não só comportamentos suicidas mais velados, como a própria, né, a dependência e outros comportamentos dele, ele teve uma tentativa que ele relata na infância, então não foi algo daquele momento apenas, mas foi um grande estopim, um gatilho, aquela fala desse produtor para que ele tomasse essa decisão. E eu vejo, no meu ponto de vista, né, gurias, que a gente fala, né, qual é a função, né, do suicídio para quem se mata, assim, um alívio, né, de uma dor, sim, que ele também tentava já através das drogas também, né, do álcool, mas eu vi como um cuidado dela. Sabe? Para mim, ele se matou naquele momento mais, assim, eu preciso proteger ela de mim. Para não deixar para ela a escolha. Do que
porque a dor dele, ele vinha aguentando há muito tempo e ela, né, digamos, era um motivo de amenizar essa dor, que ele estava fazendo ele encontrar mais sentido na vida dele falar, né, eu nunca tive isso, ele fala um momento para ela, quando ele vê eles naquela casa com o cachorro, com ela, então, assim, ele estava tentando construir algo que era totalmente novo, então, assim, no momento que ele vê, eu estou prejudicando ela, ainda mais a gente falando aqui que a função que a gente viu que vinculou muito eles foi o cuidado um do outro. E quando ele viu assim, o que eu estou fazendo? Eu não estou conseguindo, né, protegê-la e eu estou ainda podendo prejudicá-la, eu não tenho mais sentido de estar aqui, porque aquilo virou um sentido para a vida dele. Né? Eu acho que isso que torna tão doído esse final, por isso que eu falei que eu fiquei muito mal com o final do filme, assim. É tudo muito sutil, não tem nenhuma cena, né, explícita, e dá para ver que é realmente uma escolha dele, assim, ele toma aquela decisão, né, e é tudo muito simbólico, né, gurias, não é nada ali claramente verbalizado, mas é isso, ele toma a escolha, ele prepara o momento. E para mim me toca muito porque ela tá lá acreditando na melhora dele, né, e tudo mais, e é o momento que ela tá esperando por ele, né? Ela tá esperando ele para cantar junto e enfim, chega a notícia. É muito sofrido, né, esse final do filme. Muito. E na verdade, Fala, Gabi, depois eu falo. Não, na verdade, eu só ia trazer disso, assim, do quanto... esse é um ponto que a gente precisa debater mais, né? A pessoa acreditar que tá sozinha e que fazer isso é um gesto de cuidado com o outro, porque isso é uma grande ilusão, né? Terminar com a própria vida achando que tu tá protegendo o outro, na verdade é só um grande sinalizador do quanto aquela pessoa tá em sofrimento e precisa de ajuda. Exatamente. Então é uma pena que ela não tenha também percebido que, por exemplo, ok, que ele tenha saído da internação, mas ele não estava bem ainda, ele estava com muita coisa. Né? Tanto que a gente sempre comenta, né, do quanto o suicídio ele é evitável, mas a gente precisa atenta aos sinais. E nem sempre a tentativa de suicídio ela é no pior da crise, às vezes é num pontinho de energia que a pessoa Exato, tem. Até para conseguir fazer isso, né? Inclusive, a gente tem um episódio falando sobre isso, se vocês quiserem saber um pouco mais sobre o tema, assim, eu não lembro agora qual é o número, mas a gente falou disso lá no Psicando de Zizãs, né? Então, para aprofundar um pouco mais. Mas é difícil, né? Um término esse filme. É triste, assim, porque exatamente mostra, assim, parece que é um momento que eles vão tentar reconstruir as coisas, né? Eles saindo e vem, eu sinceramente, claro, eu vou culpar o produtor aí, mas eu fiquei com a sensação de que as coisas poderiam, né, quando tu vê assim, poxa, agora a gente sabe também que a questão da dependência química, ele poderia ter muitas recaídas, muitas coisas, mas eu falo assim, culminar no suicídio dele, eu acho que aquilo foi crucial, sabe, aquela fala daquele cara. Sim, foi um gatilho. Foi muito empurrãozinho. Foi assim, exatamente. Não dá para culpabilizar o cara. Tome daqui, cara, tu entende? Né? Tem gente que, exatamente, poderia fazer de outra forma, sair fora da vida, né, dela. Mas, assim, para um cara como ele, isso foi muito nocivo. Muito pontapé. Assim. O quanto me traz esse alerta também do como que a gente está falando as coisas para as pessoas, né? Mas eu acho que ele falou com a intenção, né, gente? De machucar, nesse caso, mas não sei, às vezes... Não, com a intenção dele sair da vida dela, sim, né, de uma forma ou de outra, né, e como a Gabi estava falando, assim, o filme, claro, termina ali, mas o quanto sabe o que aconteceu eu fico pensando o que aconteceu depois, o quanto isso foi nocivo para ela, inclusive, né? E o quanto isso pode ter prejudicado até a carreira dela mais do que a existência dele na vida dela, né, gurias? Muito difícil. Para mim, o que tornou bem tudo isso tão ali pesado é um mix de tudo isso, de ver o empenho deles e dela em querer recuperá-lo, né? Tirar ele de tudo aquilo. E a dor que a gente fica, eu me lembro que a primeira vez que eu assisti, eu ficava assim, com o coração partido de falar, não faz isso, ela não quer que tu faça isso, sabe? E eu pensava exatamente isso, assim, é isso que vai destruir com ela, e não, né, a tua vida.
E realmente, como a gente está falando, o filme se encerra, né, logo após tudo isso acontecer, então a gente não tem como saber, mas eu fico exatamente com essa sensação, né, que é o suicídio dele que vai impactar muito mais, né, a vida dela, do que se ele tivesse, né, permanecido mesmo com todas as dificuldades, né. Infelizmente é a escolha que algumas pessoas conseguem fazer, pessoas, né? É a história de muitas pessoas. E muitos artistas, né? Então, acho que retrata bem. Muito. Infelizmente, né, Gris? Tá bem. Se você não assistiu o filme, assista, que depois você pode ouvir tudo de novo. Não se assuste com o que a gente está falando, é um belíssimo filme, é um filme muito bonito. É pesado, vale a pena, mas é muito vale bonito, muito lindo. Mas até da gente rever, né? Porque quando a gente está falando agora de morte, que a gente terminou, a gente também está falando de vida, no sentido do que nos conecta, da gente poder buscar relações que a gente se sinta que a gente não é um fardo, ou que a gente possa fazer coisas que a gente se orgulha. No fundo, o filme também fala disso, né? À medida que acho que a Sabrina fez essa análise que eu achei legal, que morreu uma estrela e ela nasceu desse empoderamento, ela nasceu de poder investir nela, né? Ela nasceu de poder sentir que ela também merecia e podia amar. E que pena, né? Que, claro, ele não foi nessa mesma linha, mas também da gente mostrar aqui essas possibilidades, né? E finaliza o filme ela cantando, né, uma música dele maravilhosa que ele fez para ela, né? E é muito emocionante, é linda, né? E todas as músicas são, né, gurias, as letras, tudo é muito profundo. Muito. Porque, olha, é muito maravilhosa essa playlist. Eu estava aqui olhando quando a gente começou e vi que a Lady Gaga e o Bradley Cooper compuseram algumas das músicas. Não sozinhos, né? Porque eu já vi ali que também não é. Acho que o Bradley Cooper ele não dirige o filme. Ele dirige. Eu acho que ele dirige. Cara, ele é sensacional. Ele dirige. Eu adoro ele. Ele é lindo, maravilhoso, além de tudo. Deixa quieto isso. Mas ele compôs também as músicas, então sensacional. Foi, de muito bom gosto, assim, né? Como foi feito o filme. Tava notando, não sou entendedora, né, disso, mas até, assim, a fotografia do filme, assim, as cores, nossa, muito lindo. E dizem, né, gurias, as fofocas, que eles tiveram um caso, não? Mas isso é fofoca, ele estava até casado. Ele estava casado. Porque eu lembro que lá no Oscar, quando eles cantaram, foi super emocionante, né? E foi aquela coisa, de lá surgiu, eu não sei, eu não fui atrás das fofocas. Na época ele estava casado, e aí ele se separou uns meses depois, mas eles não assumiram nada, e logo depois que ele se separou, ela assumiu o namoro com outra pessoa. Dizem que era campo fofoca. Que é só fofoca mesmo. Mas só fazer um parênteses antes da gente encerrar, né? A gente falou dele por motivos óbvios, né? Mas a Lady Gaga maravilhosa no filme. Não só a voz dela, a atuação dela. Aquela mulher, na última cena, com ela cantando a música dele, meu Deus do céu, ela tá muito maravilhosa. Maravilhosa. Não, ela é maravilhosa. Verdade. Um show. Não, quando ela já inicia, sai do banheiro e ela sai gritando, não sei se vocês lembram, a primeira cena é isso, ela tá falando com o ex-namorado e ela... Ela é muito bom. Expressiva, né? Ela tá muito bem. Muito bem. Então gente, esse é o Psicando Cinema, nem falei isso lá no início, né? Psicando Cinema. E se vocês tiverem sugestões de filmes, nos falem nos nossos Instagrams. Vamos falar aí o nosso Instagram, gurias. Será que eu vou lembrar dessa vez? Concentra, Sabrina. @eveline.psi, desculpa. @SabrinaPW. Gabi Damasceno.psi. E LíviaOliveira.psicóloga. Perfeito, e o @_psicando, então... No meu, né, gurias, elas não vão encontrar muitas coisas, o pessoal de psico, mas se quiserem, dicas de passeio aqui na Disney, todas as dicas com a Sabra. Não, eu volto e meia, eu falo, eu misto, mas predominantemente, né? Mas daí é bom que eles têm de tudo um pouco, né, gurias? Exato, perfeito. Então tá, gente. Até o próximo episódio de Psicando Cinema. Um beijo. Beijo. Tchau. Tchau, tchau. Tchau.